Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. Os guardas temeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirigem a Galiléia e lá me verão. Que bênção gloriosa! Vamos ao livro dos Atos dos Apóstolos e nós vamos ao texto do capítulo de número 1. Capítulo 1, do verso 6 até o verso 11. Vamos fazer da mesma sorte, responsivamente, mas agora são os irmãos que comecem. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco fizeram aos ouvidos. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como ouvistes subir. Palavra do Senhor. Amém. Gloriosa palavra do Senhor para a nossa vida. Palavras que falam a respeito da ressurreição do Senhor Jesus. Ele que não ficou preso na morte e que não ficou confinado ao seu próprio sepultamento, mas ressuscitado. E para terminar, texto de Colossenses capítulo 3, versos 1 a 3, desta feita vamos ler de pé e em uníssono. Colossenses capítulo 3, de 1 até o 4, de 1 a 4, todos a uma só voz. Vamos lá? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui na terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se
seus pensamentos estão todos eles concentrados naquela questão: como vai ser? Vai doer? E a anestesia? Será que eu sobreviverei? E a minha família? Eu estou com medo. Meu Deus, eu não quero operar, mas eu preciso. Seus pensamentos se consomem todos neste momento. Então ele vai para a cirurgia. Finda a mesma e regressado da anestesia, e o médico a lhe dizer: a sua cirurgia foi uma maravilha, está tudo bem. A sua família entra no quarto feliz da vida e ele só tem motivos de alegria, de sorrisos, e já não se preocupa mais com a cirurgia, porque ela já aconteceu. Já não se preocupa mais com a anestesia, porque ele já voltou dela. Já não está mais com medo da dor, porque tudo já passou. Ele agora está operado. Na faculdade, durante o último ano, quando o TCC tem que ser entregue, e quando os professores estão a cobrar os resultados, quando o dinheiro é pouco, e a aflição chega dizendo: será que eu vou conseguir cumprir os prazos? Será que eu teria nota suficiente? E a pressão da família, a pressão do financiamento da faculdade, a pressão do calendário: você tem que se formar. Será que eu vou bem na prova, nas avaliações? Então chega um momento e o corpo sente, dá dor de barriga, febre, parece que dá um branco na cabeça na hora de responder as questões, mas tem que enfrentar. Afinal, estudou-se 4 anos, 5 anos para chegar a esse momento, e faça a prova. E quando chega o resultado e a secretaria diz: você foi aprovado, e chega o momento da festa, todos alegres, festejando, os colegas, os amigos, os pais, as fotografias, a formatura, nem se pensa mais no sofrimento das grandes e longas horas mal dormidas, das doenças ao longo do tempo, da dificuldade para pagar as mensalidades. Agora tudo é alegria, porque a luta da prova já passou. Jesus Cristo sofreu a sua paixão. Não a paixão que usamos quando dizemos: estou apaixonado. O seu ideal de morrer pelos nossos pecados, aliás, pelo pecado da raça humana, que todos nós indistintamente somos portadores, exceção feita de Jesus, cujo Pai não foi um outro ser humano, mas o próprio Espírito Santo, que concedeu no ventre de Maria a existência deste homem singular, que era tanto Deus quanto também homem. E ele veio, diferentemente de cada um de nós, que cada um de nós veio para viver. Aliás, tudo fazemos para poder viver. Nós tomamos remédios, nós nos alimentamos, descansamos, trabalhamos. E quando chega no entardecer da vida, tudo fazemos para poder viver eternamente. Olhamos para Cristo, recebemos-lo como Salvador, para que a vida não acabe. Diferentemente de nós, Jesus nasceu não para viver, nasceu para morrer. E morrer por quê? Porque ele tinha prazer na morte? Jamais. A morte é fruto do pecado, é punição. Ele veio para morrer porque veio pagar o preço da punição dos nossos pecados, e esta consciência tinha Jesus desde sempre. Mas aos 30 anos, quando consagrou-se ao trabalho de Deus, no início, no batismo de João Batista, quando o Espírito Santo veio sobre ele, e ele, levado pelo Espírito Santo ao monte da tentação e aprovado da parte de Deus, caminhou durante 3 anos pregando a palavra e anunciando para os seus apóstolos, dizendo: eis que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos principais sacerdotes, escribas e fariseus, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, que o crucificarão, que o matarão, mas ele ressuscitará. E a sua vida toda foi centrada
no Calvário, porque ele objetivava morrer em lugar de cada um de nós. Em alguns momentos ele chegou a declarar que a sua alma sofria e que ele estava só, mas ele dizia: o que direi ao Pai? Pai, salva-me desta hora. Mas foi justamente para esta hora que eu vim. No entanto, no jardim do Getsemane, no Monte das Oliveiras, clamou Jesus dizendo: Pai, afasta de mim este cálice. Tal era o sofrimento que ele sabia teria que atravessar. Mas ele sabia também que a vontade do Pai era que ele atravessasse. Por isso ele declarou: não se faça como eu quero, mas como tu queres. E naqueles dias, os irmãos conhecem bem a história, Jesus, naqueles instantes posteriores, foi entregue à guarda do Sinédrio, dos sacerdotes, o Judas Iscariotes, o traiçoeiro apóstolo da maldição. E ele foi e sofreu. As televisões passaram alguns filmes a respeito de Jesus, entretanto nenhum deles mostra de forma tão bíblica e tão evidente quanto aquele filme chamado Jesus, da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo, do Dr. Bill Bright, e que é aquele filme que mostra o Senhor conforme descrito no Evangelho de Lucas. E Jesus foi julgado primeiro no Sinédrio, condenado à morte, levado até Pilatos. E Pilatos, sabendo que era galileu, mandou-o até Herodes, que pediu um milagre, porque para ele Jesus não passava de um mago, mas Jesus não fez nenhum milagre, porque não era um showman, ele era o Salvador. Devolvido para Pilatos, este lavou as mãos e o povo disse: crucifica-o. Eram as mesmas vozes que dias atrás, na entrada dele em Jerusalém, diziam: Baruch Rabá Hashem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. Estas mesmas vozes agora gritavam acidamente: crucifica-o, crucifica-o. E ainda diziam que o sangue deste justo caia sobre nós. O justo, eles não disseram, que o sangue deste caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E lá foi Jesus pagar o preço do meu pecado e do seu pecado na via crucis até o monte do Calvário, lugar de sofrimento. Era o momento mais difícil. E ele chegou até o Calvário, deu as suas mãos, eles cravaram na madeira da cruz, e os seus pés também o ergueram. E ele então, ainda crucificado, teve condições de responsabilizar João, o seu discípulo, para cuidar da sua mãe. Ainda teve a bênção de rogar perdão por aqueles que o crucificavam, pois dizia ele ao Pai: eles não sabem o que fazem. Ainda ouviu insultos por parte de um dos ladrões que estava do seu lado e que dizia: desce daí, salva-te a ti e a nós também. E ouviu o outro ladrão ralhar com o que falara primeiro, dizendo: você não tem medo da pena de Deus, estando debaixo de igual castigo? Nós aqui porque merecemos, mas ele nenhum mal fez. E olhou para Jesus, que sofria e agonizava, e disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Pensando no porvir, pensando na ressurreição, pensando no futuro. Mas Jesus não estava mais pensando no futuro. Jesus falava do presente e disse para ele: na verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E então, sofrendo, sentindo sede, ele clamou dizendo: está consumado. E gritou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E naquele momento ele consumou a obra que viera fazer. O mundo
foi de tal maneira afetado por aquele momento da morte, em que o céu estava negro, estava escuro, não havia sol a brilhar, provavelmente a própria natureza parara, mas no momento da sua morte, um grande terremoto e tempestade caiu sobre Jerusalém, a ponto de que o véu do templo rasgou-se de cima a baixo, e até defuntos novos que haviam sido sepultados recentemente receberam fagulhas do poder do Filho de Deus, quando no seu falecimento distribuiu vida, e aqueles defuntos levantaram das suas sepulturas e entraram pela cidade. Não foi a ressurreição final, foi uma ressurreição parcial, que certamente viveram mais algum tempo e morreram, mas Jesus morreu. E o sábado chegou, e ele guardado na sepultura, esperando amanhã do domingo, para que as mulheres piedosas fossem até lá, embalsamarem-no, colocando os produtos que comumente se colocavam nas pessoas que faleciam, para conservar-lhes ou dar alguma dignidade no seu sepultamento. Mas Deus tinha outros planos, porque naquela madrugada, com o sepulcro guardado, uma pedra enorme tapando aquela sepultura, um anjo do céu, brilhante e reluzente, gigantesco, chega e coloca os soldados caídos no chão e rola aquela pedra pelo poder de Deus, e lá dentro o defunto Jesus, falecido na cruz, levanta da sepultura, vivo dentre os mortos, porque a morte não pôde contê-lo com as suas garras medonhas, como que dizer: venci a ti, Nazareno. E agora Jesus se ergue dizendo: não, onde está a morte, o teu aguilhão? Eu venci o mundo, eu dou a minha vida e torno a tomá-la. E ergueu-se da sepultura e está vivo dentre os mortos. Bendito seja Deus, porque ele já venceu a morte. Aquilo passou, como passou para aquele que foi para a cirurgia e fez a cirurgia e está bem, como passou para o estudante que estudou tanto e fez a sua prova e agora não se lembra mais daquele sofrimento, porque foi aprovado. Jesus agora já não sofre mais, porque ele venceu o Calvário, ele venceu o sofrimento. Mas, meus irmãos, não estamos falando apenas da ressurreição de Jesus. Quem crê em Cristo também ressuscita. Jesus prometeu na sua palavra que quem cresce no seu nome, no último dia ressuscitaria. Mas o texto que nós acabamos de ler em Colossenses capítulo 3 diz que quando você tem Jesus, você também já ressuscitou. O medo da morte já foi embora. A morte em si, com as suas mãos tétricas de sepultura, ela já passou, porque você tocou no Senhor da vida. A vida do Senhor já está dentro do seu coração, e a vida que agora você vive, não vive mais na carne, mas vive na fé no Filho de Deus, que lhe amou e a si mesmo se entregou por você. E diz o texto: se você é uma pessoa que já ressuscitou, que já saiu da sepultura do seu coração, estava condenado ao inferno, mas encontrou em Jesus a sua salvação, então você já tem a vida de Jesus em seu coração. Viva como quem já ressuscitou. Vocês podem ver pelas televisões que a série de maior bilheteria e de maior sucesso nos dias de hoje é aquela dos mortos que caminham, dos mortos andantes. Como é que se fala em inglês, Bruna? Walk the dead, né?
várias com o mesmo tema. E qual é o tema? Pedaços de defunto que ainda estão andando. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo está podre. E a alegria do mundo é ver o seu futuro. Pedaços de defunto quebrados, sangrando e apodrecidos, sofrendo porque nem morrem e nem vivem. Mas nós não somos mortos-vivos. Nós somos ressuscitados pelo poder do Filho de Deus e temos em nosso coração a vida eterna e já começamos a vida eterna agora, ressuscitados em Cristo. Por isso diz a palavra: pensem nas coisas do alto, onde Cristo está, não mais das que são aqui da terra, neste mundo de gente morta, porque vocês já morreram e a vida que vocês têm está oculta em Cristo. A nossa alegria, a nossa celebração começa aqui, mas será completa lá no céu, quando com corpos transformados nunca mais experimentaremos a dor da morte, porque Jesus ressuscitou. Ele está vivo. E quem é de Jesus vive como ressuscitado. Quem é de Jesus busca as coisas lá do alto. Quem é de Jesus não está escravo ao pecado. Quem é de Jesus vive o que ele ensinou: perdoa, ama, entrega, ajuda, anda mais uma milha. Quem é de Jesus é cheio de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quem é de Jesus não tem tempo ruim. Quem é de Jesus está sempre feliz, porque vive no grande amor do Senhor. Vivo feliz, pois sou de Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo trazem do céu, ecos da excelsa graça e glória de Deus. Viver como ressuscitados. Eu quero fazer um trato com os irmãos. Esta capela é uma bênção, este terreno é outra bênção, mas aqui não é o nosso lugar. O nosso lugar é no céu. Vamos usar este lugar para nos prepararmos para o céu, para vivermos como aqueles que herdam a salvação em Cristo Jesus, vivermos como vivos dentre os mortos. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos deixar as práticas antigas para fora, a prostituição para fora, a boca suja para fora, a desonestidade para fora, os conflitos com o próximo ou com a família para fora, as mágoas interiores para fora, e vamos trazer para dentro a glória e a beleza de Cristo que brilhou em nosso ser no dia em que nós confessamos que Cristo morreu e cremos que Ele ressuscitou da sepultura. Estamos ressuscitados pelo poder de Deus. Amém. Glória ao Senhor. Vivamos, irmãos, como ressurretos dentre os mortos. Bendito seja Deus e que Ele faça isso em nossos corações, é o desejo do meu também. Amém. Amém. Muito bem, dois irmãos.